Se Deus te chamou você para orar, vai lá e ora. Não espere igual Balaão esperou tanto que Deus usou uma mula para falar com ele. Não espere Deus levantar um animal, não espere Deus levantar uma pedra para falar no seu lugar. Se Ele te chamou, Ele quer te usar. E se você não se acha capaz, não tem problema, porque Deus capacita a todos nós. Assim foi com Moisés. Deus capacitou Moisés. Ele tinha problema na fala, ele não era eloquente, ele não sabia falar em público, mas virou o líder daquele povo todo. Assim como Deus levantou Davi, que era um menino pequeno, fraco, nem sabia lutar, mas foi um dos melhores reis daquela nação. Matou leão, matou um urso, e foi um homem segundo o coração de Deus. Assim como Deus levantou João, que era um pescador de peixe, ia lá com um barquinho pescar o peixe. Deus levantou, capacitou e virou pescador de homens, levava o evangelho para as nações. Assim como Deus levantou Paulo, que matava os cristãos, que roubava, e Deus mudou a vida dele e fez ele um dos maiores apóstolos que temos até hoje. Deus pode mudar a nossa história, basta a gente dar o nosso passo, basta crer e não deixar o medo tomar conta, porque o medo ele nos traz confusão. O medo nos traz confusão. No versículo 20, Moisés tenta explicar para o povo o que está acontecendo. Moisés tenta falar para eles o que está acontecendo, o que são os trovões, o que são os raios, o que é aquela fumaça toda, aqueles sons. Ele tenta explicar e falar que não é para ter medo, mas sim temor. Existe uma diferença muito grande entre temor e medo. O temor é para nos gerar respeito a Deus, é para nos gerar reverência a Deus. É isso que é o temor. E o medo é uma resposta natural, é algo nosso, mas um temor é algo de Deus. E no versículo 20 Moisés fala: não tenha medo, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Ou seja, ele explicou tudo o que estava acontecendo. Não tenha medo, isso tudo que está acontecendo é para gerar temor, para que vocês não pequem, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês possam se apresentar perante Deus com roupas limpas, para que vocês não façam outros deuses. Eles estavam vivendo muitos e muitos e muitos anos numa cultura egípcia, onde tinha milhares de deuses, onde o Deus Ra era adorado, e eles já estavam acostumados com aquela cultura, anos vivendo naquela casa, anos vivendo naquela região, eles já estavam acostumados, e eles precisavam mudar essa mentalidade. Eles precisavam mudar essa questão de adoração a outros deuses, e literalmente adorar o único Deus, ao único Deus que deu a vida a tudo, que criou todos nós. E eles precisavam entender isso, e Deus criou esse método para eles entenderem, não em forma de medo, mas em forma de temor. E o medo muitas vezes nos faz enxergar as coisas distorcidas. Ele nos faz ter medo de como Deus chega até nós. Muitas vezes nós temos medo, aquela famosa frase que tem nas redes sociais, né? Meu Deus, a irmã do coque está chegando perto de mim, vou até me esconder. Por que se você vai esconder? Então é porque tem algo que está devendo. Porque se é Deus que vai falar com você, para que temer? Deus nunca, de maneira alguma, iria usar a glória dele para trazer algo profano para o nosso meio, para usar ele para nos envergonhar em frente a uma sociedade, para nos envergonhar em frente de alguém. De maneira alguma. Deus traz as coisas dele para a terra, para que nós possamos aprender com aquilo, para que nós possamos crescer a cada dia mais e saber aonde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. E o medo, ele acabou cegando o povo de Deus, e eles ficaram com medo dos trovões, dos raios, de tudo aquilo que estava acontecendo, sendo que era Deus que estava fazendo, sendo que era um esplendor da glória de Deus.
era para o povo ficar o quê? Maravilhado com aquilo que estava acontecendo. Deus estava naquele lugar, Deus iria trazer os 10 mandamentos, Deus tinha aberto o mar vermelho, Deus tinha derramado maná e sustentou eles por anos e anos, com maná caindo todos os dias, regrado para eles. As roupas cresciam neles, os sapatos cresciam, tudo acontecia direitinho. E mesmo assim, o medo tornou eles a enxergar coisas obscuras. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós estamos no meio do furacão, muitas vezes a gente pensa, meu Deus, a minha casa está uma loucura, eu não estou conseguindo fazer nada, tudo está saindo fora dos planos. Mas nós não enxergamos que isso tudo é Deus que coloca na nossa vida, não para gerar medo, mas sim para gerar temor. Nós temos que saber aonde nós estamos indo, com quem nós estamos falando, para onde nós vamos. Se nós estamos no caminho de Deus, se você está caminhando nos passos de Deus, se você está caminhando junto a Cristo, não importa o que você está passando, não importa o furacão, não importa o raio, o trovão que venha, continue andando nos passos de Cristo, porque Deus, Ele não quer te colocar medo, mas Ele quer te colocar temor, para que você não caia, para que você não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Muitas vezes você pode ter um vício e está difícil suportar, mas você está no caminho de Deus, pois continue. A subida é grande, é raios, é trovões, mas continue, porque Deus está com você. O monte que eles estavam não era pequeno, ele tinha mais de 2.000 metros de altura. Um monte que Moisés tinha que subir, mais de 2 quilômetros de altura. E não era igual aqui um monte da Capoava, que você sobe retinho, que tem uma rampa para você subir. Ele tinha que escalar o monte. Pensa, Moisés, naquele tempo, com raio, trovão caindo, com um monte pegando fogo, com som de trombeta, tendo que subir. Os historiadores falam que Moisés gastava cerca de 4 a 5 horas para subir no monte. Muitas vezes a nossa caminhada não é fácil, muitas vezes não é rápido, não acontece no piscar dos olhos. Às vezes a gente pede as coisas para Deus e não chega via Sedex, não chega rapidinho. Eu pedi hoje à noite, Deus está mandando a resposta amanhã. Não, muitas vezes nós temos que subir no monte, muitas vezes nós temos que escalar o nosso monte, nós temos que chegar no topo, nós temos que enfrentar os raios, os trovões, para nos manter firmes perante Deus, para nós conseguirmos receber a promessa, para nós conseguirmos receber os mandamentos de Deus na nossa vida. O monte naquela época significava intimidade, hoje ainda significa intimidade, significa viver experiências incríveis com Cristo. Então nós temos que ver e identificar o nosso monte. O que é que nós precisamos subir? O que é que nós precisamos escalar para chegar no momento de intimidade com Deus? Para chegar no momento onde nós possamos viver experiências maravilhosas com Deus? O que é que nós precisamos nos limpar para poder chegar perante Deus e poder adorá-lo em espírito e em verdade? O que nós podemos refletir na nossa vida? Graças a Deus, depois de Moisés, Deus ele viu que precisava de um intermediador entre Deus e o homem. O povo ficou com medo e ele falou: vai lá, Moisés, vai lá e intermedia por nós. E Deus percebeu isso, que precisava de alguém que ficasse entre Deus e o homem, sempre intermediando. Moisés foi naquele tempo, depois Deus levantou várias outras pessoas, vários outros reis, vários outros sacerdotes, e eles passavam por processos para poder entrar no Santo dos Santos. Eles passavam por processos de purificação, por processos de limpeza. Eles não poderiam entrar no Santo dos Santos do nada. Eu quero falar com Deus, vou ali. Não, isso não poderia acontecer. Eles tinham que passar por um processo, dias e dias, se limpando, se purificando, pedindo perdão não somente pelos seus pecados, mas pelos pecados de uma nação inteira. Porque naquela época o sacerdote tinha que entrar e conversar com Deus acerca da nação inteira, e não somente dele.
Ele não ia conversar só dele, mas sim da nação. Então ele tinha que pedir perdão pelos pecados de uma nação inteira. E hoje, graças a Deus, Ele mandou o maior intermediador de todos. Hoje nós temos o privilégio de viver com o maior intermediador intermediando por nós, que é Jesus. E Jesus, Ele veio não somente para modificar a estrutura naquele tempo, não somente para atualizar as coisas, para falar o que estava certo, o que estava errado, não somente para ser um exemplo. Jesus, Ele não veio e morreu e ao terceiro dia ressuscitou apenas, não. Ele veio para nos intermediar, para ficar entre Deus e nós. Hoje nós não precisamos mandar um Moisés subir ao monte. Hoje você não precisa pedir para o pastor intermediar por você. Você não precisa pedir para a irmã orar por você. Você não precisa pedir para a intercessão orar por você. Você pode orar, porque em nome de Jesus você tem esse poder. Em nome de Jesus você pode entrar no Santo dos Santos e conversar com Deus. Em nome de Jesus você pode clamar a Deus, você pode conversar com Ele, você pode pedir, você pode agradecer a Deus a todo momento, porque o preço já foi pago. Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, o demônio já perdeu. Então não há porquê ficar preso, não há porquê não viver experiências incríveis em Deus. Não há porquê pedir para o próximo viver algo em Deus que você deveria viver. Deus, Ele chamou você, então viva você as suas experiências. Claro, peça oração, faça jejum, mas faça junto, peça junto a oração, ore junto, viva experiências juntos. Eu gostaria que nessa noite você trouxesse à sua memória aquilo que te traz medo, aquilo que te traz, que te prende a essa terra. Eu gostaria que você trouxesse à sua mente, feche os seus olhos nessa noite, traga à sua mente aquilo que te prende aqui na terra, aquilo que você fica aqui preso e não sabe como sair, não sabe como pedir ajuda. Traga à sua mente qual é o monte, qual é o trovão que está te deixando com medo, qual é a fumaça, é o fogo que está caindo, é a escalada que você não está conseguindo subir, o que é que está te prendendo? Nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida, que essa noite o medo vai cair por terra, que tudo aquilo que não vem de Deus vai se desprender de você, e você vai conseguir viver experiências em Deus, você vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não vai precisar pedir para Moisés subir no seu monte, você não vai precisar pedir para Moisés ir lá receber os mandamentos, mas você vai receber de Deus, você vai receber vitória, você vai conseguir pregar, você vai conseguir orar, não pela sua força, mas pela força de Jesus. Deus já mandou o intermediador, Deus já mandou o intercessor para nós, e Ele se chama Jesus. Que você possa viver nessa noite experiências inimagináveis com Deus, que você a partir de hoje viva coisas em Deus que você nunca viveu. Muitas vezes nós olhamos e vemos o irmão sendo curado, nós olhamos e vendo a irmã recebendo a bênção, e nós nos perguntamos: por que, Deus? Porque eu não recebo, porque eu não sou curado? Será que você tem subido ao monte e adorado a Deus? Será que você tem deixado os seus medos de lado? Será que você tem realmente se desprendido da terra? A terra é passageira, a terra passa, mas Deus, Jesus é eterno. Viva a eternidade com Deus, viva o propósito de Deus na sua vida. Eu gostaria que nessa noite, se você quer viver coisas extraordinárias em Deus, se você identificou os seus medos, aquilo que te prende nessa terra, e você quer se desprender e viver coisas maravilhosas em Deus, você se coloque de pé.